Atenção! Começa agora uma teleaula de Geografia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 7. Bons estudos! Na passagem do século XX para o século XXI, quase metade da população mundial está vivendo em áreas urbanas, desde as pequenas cidades até as grandes megalópolis. E uma das coisas mais marcantes no século XX é exatamente essa revolução urbana. Entre 1950 até o final do século, o número de pessoas que estão vivendo nas cidades triplicou. Agora eu te pergunto, qual é o impacto desse fato sobre o nosso destino aqui no planeta Terra? Isso é o que você vai poder analisar na nossa teleaula de hoje. Hoje você vai ver como o crescimento econômico e demográfico a partir da Revolução Industrial foi mudando os padrões de vida das populações. Vai constatar que este crescimento também aumentou a divisão territorial do trabalho entre campo e cidade. Enfim, você vai entender como o processo de industrialização transformou a agricultura e intensificou o processo de urbanização do mundo contemporâneo. Muita atenção porque essa teleaula está apenas começando. O professor Milton Santos comenta as sucessivas mudanças que ocorrem com os espaços habitados, dizendo que, deste modo, é possível acompanhar como a raça humana se expande e se distribui, acarretando sucessivas mudanças demográficas e sociais em cada região, em cada continente, em cada país e em cada lugar. O fenômeno humano, diz ele, é dinâmico e revela esse dinamismo com a transformação qualitativa do espaço habitado. Isto quer dizer que somente a sociedade humana habita o planeta, isto é, o transforma segundo um objetivo pré-determinado. E este espaço, construído pelos homens, tem exatamente esse nome, habitat. Você não gostaria de ficar um pouco mais por dentro desse assunto? A distribuição espacial da humanidade sempre possuiu um nítido contraste. Por um lado, grandes espaços vazios ou de baixa densidade demográfica. As zonas polares, as regiões de grande altitude ou as extensões quentes e secas. Em certos lugares, como na Amazônia ou no Congo, ainda hoje não existem mais que 2 ou 3 habitantes por quilômetro quadrado. Por outro lado, em espaços muito mais restritos da Ásia tropical, cerca de 2,5 milhões de homens e mulheres se concentram sobretudo nos vales dos grandes rios e seus deltas. O fato é que, através dos séculos, tanto o crescimento econômico como o demográfico sempre foram muito lentos. O habitat natural do homem era antigamente o seu lugar de residência e trabalho. Era neste espaço bem delimitado que as pessoas desenvolviam a sua vida social, produziam o necessário para a sua subsistência, organizavam suas crenças e visões de mundo. Dentro dos limites geográficos da sua terra, as comunidades viviam integradas com o meio ambiente. E até o século XIX, os homens foram essencialmente agricultores, mas a partir de então, aconteceu uma revolução. Essa revolução foi o início de uma transformação na área social, econômica, política e cultural e aprofundou ainda mais o contraste de concentração da população. Foi a chamada Revolução Industrial. Gil, a Revolução Industrial é que mudou a cara do mundo, viu? Foi a partir dela que começou todo esse desenvolvimento tecnológico tão rápido, né? Olha, até a agricultura acabou se transformando, Vicente. Isso sem se falar no comércio, no transporte. Ó, vê só. Depois da Revolução Industrial, as cidades se multiplicaram. Começaram a ficar cada vez mais importantes. E aí começou aquela coisa de todo mundo largar o campo e procurar emprego nos grandes centros urbanos. A grande mudança é que a indústria cresceu demais. No mundo inteiro, a população economicamente ativa estava empregada no setor secundário. Setor secundário? Peraí, como assim setor secundário, Vicente? Explica. Não, você não sabe? A economia
ela é dividida em 3 setores. O setor primário é a agricultura, pecuária. O secundário é a indústria. E existe o setor terciário, que aí é comércio, serviços, entendeu? E foi o setor secundário, ou seja, a indústria, que passou a ter cada vez mais importância na força de trabalho mundial. Bom, olha, que a agricultura se transformou depois da Revolução Industrial, isso tudo bem, eu sei. Agora, como, hein, Vicente? É esse aqui. Seria bom saber mais sobre esse assunto, né? Você não acha? O fato é que depois da Revolução Industrial, a agricultura se transformou, passando de uma agricultura de subsistência para uma agricultura comercial. Mas é difícil falar de agricultura no singular, uma vez que as atividades agrícolas praticadas por povos diversos são variadas. Não apenas nas técnicas empregadas, mas também no que diz respeito à estrutura agrária. Existem diversas formas de propriedades da terra. Às vezes, a terra pertence a quem trabalha. Pode ser um grupo social, por exemplo. Nesse caso, se trata de uma propriedade ou explotação coletiva. Nos casos em que uma porção de terra pertence a um pequeno proprietário, trata-se de uma pequena propriedade privada. Mas na maioria das vezes, a terra não pertence a quem a cultiva. São as grandes propriedades privadas, cultivadas por camponeses assalariados e sem terra. O nível de vida dos cultivadores depende da produtividade dos trabalhos agrícolas. E uma das inovações da agricultura comercial foi a busca de um aumento de produtividade com a ajuda do progresso tecnológico e a utilização de adubos e fertilizantes. Existe também a diferença entre a agricultura europeia, de existência milenar, com o camponês muito ligado à sua terra, e a agricultura dos países relativamente novos, da América e da Oceania, como a Austrália, onde a agricultura nasceu no mesmo momento que a Revolução Industrial. Na Europa, as modernizações se realizaram de modo lento, mas progressivo, chegando hoje a um sistema agrícola intensivo, isto é, de alta produtividade. Nesta agricultura moderna, a busca dos lucros é que determina a combinação dos cultivos. Nos países tropicais, o objetivo da agricultura comercial foi o de abastecer os países mais desenvolvidos. Por isso, tomou a forma de grandes plantações coloniais, sendo que as maiores se encontram na América Latina. Embora os produtos dessa agricultura possuam grande valor no mercado, as populações que trabalham nelas são muito pobres, já que pouco do que plantam permanece em suas mãos. Isso acaba gerando sistemas agrícolas extensivos, ou seja, de baixa produtividade, uma agricultura de grandes propriedades monocultoras. Mas a agricultura também está enfrentando um problema que afeta todo o mundo moderno: a concentração de população nas grandes cidades. O aumento populacional nos grandes centros é mais uma consequência da Revolução Industrial a partir do século XVIII. Mas depois de 1950, o número de pessoas que vivem nos grandes centros aumentou de uma forma até então desconhecida na história da humanidade. Cidades como Seul, Bagdá, Cidade do México, São Paulo, entre muitas outras, chegaram a triplicar ou até mesmo quadruplicar nesse espaço de tempo. Grande parte do aumento da população urbana deve-se aos deslocamentos de pessoas do campo para a cidade. A proporção de força de trabalho envolvida na agricultura tem diminuído muito desde 1950. E esse declínio continua no século atual. A partir de 1950, o crescimento da população urbana superou o da população rural. Em 2000, 47% da população mundial já vivia em cidades. A previsão é de que ainda na primeira metade do século XXI, a população urbana será maior que a população rural. São Paulo, Vila Nova Cachoeirinha. Oi, mãe. Tudo bem aí em Conceição? O pai tá bom? O Zinho, a Flavinha, todo mundo? Tô morrendo de saudade. Aqui as coisas estão difíceis. Pensei que ia ser mais fácil arranjar emprego. Essa cidade é grande demais, mas apesar de tanta gente, eu não conheço quase ninguém. Aí, em Nova Conceição, que é desse tamaninho, eu conheço uma pá de gente. Mas, com a graça de Deus, eu não tô passando fome, não. Não se preocupe comigo, sou forte e as coisas vão dar certo pra mim na cidade. Um abraço pra todos aí. Na passagem de um século para o outro, o planeta ainda está em pleno processo de urbanização.
Quase metade da população mundial vive em áreas urbanas. E o próprio sistema econômico mundial está se tornando mais urbano, com grandes centros de comunicações e fluxos de informações, produção e comércio. As perspectivas de uma cidade grande ou pequena dependem do lugar que ela ocupa no sistema urbano nacional e internacional. Mas isso é verdade, viu, Gil? Sabe que eu tenho um primo meu que mora no interior de Minas, cidade pequena. E agora ele estava muito animado que está mudando para lá uma grande empresa. E ele disse que agora a cidade está... Mas a cidade tá o quê? Melhorando? Tá piorando? Do ponto de vista deles, está melhorando, né? Ele está animado. Diz que a cidade agora tem mais infraestrutura, mais serviços, está com um sistema de telecomunicações mais avançados, né? Pois é, Vicente, isso daí é o caso do interior se urbanizando, né? Você veja só. E olha, é uma tendência que tem crescido muito, né? Essa urbanização, né? Agora, o que eu não entendo, por que toda cidade quer ser uma metrópole? Eu acho engraçado também. Eu acho que se eles conhecessem os problemas de uma metrópole, eles não estavam querendo tanto assim virar cidade grande, viu? Daí. Em muitos países em desenvolvimento, as cidades estão crescendo muito além de qualquer previsão. E poucos governos destas cidades que crescem a um ritmo acelerado dispõem de poderes e recursos para administrar essas megacidades. O resultado disso é a proliferação de assentamentos ilegais, de habitações toscas, aglomerações excessivas e mortalidade elevada decorrente de um ambiente insalubre. Em certas regiões falta mesmo o básico, como água potável, saneamento, escola e transportes. Esse crescimento desordenado causa também a decadência do centro urbano e a descaracterização dos bairros. Os desempregados, os idosos, as minorias étnicas e raciais podem mergulhar numa espiral de degradação e pobreza. Outro problema causado por essa expansão física sem controle é o impacto que tem sobre o meio ambiente e a economia. As cidades do mundo industrializado são responsáveis por problemas de alcance globais, como a poluição em suas diversas formas e o alto consumo de energia. Muitas delas obtêm esses recursos de terras distantes, com fortes impactos acumulados sobre essas terras. Você viu que um dos maiores desafios da virada do século é encontrar um equilíbrio entre a urbanização irreversível e uma qualidade de vida, que só pode ser alcançada com uma clara noção de cidadania. E essa noção começa aqui, no aprendizado e na conscientização dos problemas. E falando nisso, essa é uma boa hora para uma revisão, você não acha? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que o habitat é o espaço construído pelos homens. É nele que se desenvolvem as diversas relações econômicas e sociais de uma comunidade. Aprendeu também que até o século XIX, os homens foram essencialmente agricultores, mas que, a partir da Revolução Industrial, ocorrem em todo o planeta significativas mudanças econômicas, políticas e culturais. Essas mudanças transformam o campo, que passa a praticar a agricultura comercial, e culminam com a concentração de pessoas nas cidades. Viu que as atividades agrícolas praticadas pelos distintos povos são extremamente variadas. Alguns povos contam com sistemas agrícolas intensivos, ou seja, de alta produtividade, com o auxílio da tecnologia. Já outros povos trabalham com sistemas agrícolas extensivos, com baixa produtividade, praticando uma agricultura de baixos rendimentos. Viu, por fim, que a urbanização e a metropolização são processos que se aceleraram nas últimas décadas, tanto nos países industrializados como nos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Constatou que a urbanização, juntamente com a explosão demográfica, cria megacidades, de difícil administração, com graves problemas de infraestrutura e que representam um desafio para o futuro. Não perca tempo, aproveite que as informações estão bem fresquinhas na sua cabeça, dá uma lida no livro de estudos, ele vai ajudar você a se aprofundar mais nos conceitos que você viu na teleaula de hoje. Até a próxima, tchau!